Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. As fibras são fundamentais na dieta das aves. Elas ajudam na digestão, regulam o trânsito intestinal e promovem uma microbiota equilibrada, impactando diretamente na saúde e no desempenho dos frangos. Com os avanços da nutrição animal, um novo conceito vem ganhando espaço: a fibra eubiótica. Estratégica para o trato digestivo, ela vai além da fibra comum, promovendo saúde intestinal e contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável. Quem nos explica mais sobre esse tema é a zootecnista Mariane Marques, mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Mariane Fernanda Góes Marques é zootecnista, natural de Cascavel, no Paraná. Especialista em avicultura, atua no departamento técnico e tem mestrado na área. Casada e mãe de 2 filhos, concilia maternidade e carreira no agro com dedicação e equilíbrio. Se considera uma protagonista por ocupar com competência espaços antes majoritariamente masculinos, inspirando outras mulheres e mostrando com o próprio exemplo que é possível realizar sonhos e fazer a diferença. Bem-vinda, Mariane, um prazer te ter aqui. Vamos conversar um pouquinho, sobre essa alimentação dos frangos, Vamos primeiro falar sobre as fibras, como é que elas são e por que elas são tão importantes quando a gente fala de inseri-las na alimentação do frango. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, quando nós falamos de fibra na nutrição animal, normalmente nós pensamos em ingredientes brutos que servem para regular o trânsito intestinal. A fibra eubiótica, ela vai além disso. Ela é desenvolvida a partir de matérias-primas selecionadas por um processo tecnológico que selecionam as frações que realmente são funcionais para o intestino. Isso contribui para uma fermentação bacteriana mais equilibrada, para o crescimento da microbiota benéfica e para a qualidade da cama. Então, a fibra eubiótica ela não é simplesmente uma fibra, ela é uma ferramenta nutricional ativa para promover saúde intestinal e desempenho zootécnico. E o que diferencia a fibra normal da fibra eubiótica? Bom, a fibra convencional, digamos assim, quando a gente pensa nela como ingredientes brutos, que ela serve para regular o trânsito intestinal. Já a fibra eubiótica, ela vai além disso. Ela é desenvolvida através de matérias-primas selecionadas por um processo tecnológico que seleciona as frações que realmente são funcionais para o intestino. Então, ela contribui para uma fermentação bacteriana mais equilibrada, para o estímulo da microbiota positiva, para a qualidade da cama. Então, a fibra eubiótica ela não é apenas uma fibra, ela é uma ferramenta nutricional ativa para promover saúde intestinal e desempenho animal. Que legal! E quando a gente fala aqui também, dessa fibra para a digestão das aves, qual é a importância da fibra eubiótica para a digestão das aves? Certo. A fibra eubiótica ela tem um papel muito estratégico dentro do intestino. Primeiro, ela serve como substrato para as bactérias benéficas, contribuindo para o equilíbrio da microbiota positiva e reduzindo a colonização de micro-organismos oportunistas. Então, esse equilíbrio é essencial para o bom aproveitamento dos nutrientes e para a saúde intestinal. Além disso, a fibra eubiótica, ela serve também como fonte de energia para as células intestinais. Lá na fermentação do seco, ocorre a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que produzem essa energia para as células intestinais, como por exemplo o butirato. Então, essa energia, ela causa um efeito anti-inflamatório, fortalecendo a barreira intestinal e contribuindo para uma mucosa mais íntegra e funcional.
E o outro ponto muito importante da fibrobiótica é a motilidade intestinal. Diferente das fibras altamente fermentáveis, que aceleram o trânsito intestinal, a fibrobiótica ela atua de uma maneira mais controlada. Então, melhorando a digestibilidade e maximizando a conversão alimentar. E na prática, isso resulta em melhor desempenho de pintinho, melhor formação de frangas, produção de ovos, qualidade da casca, diminuição no percentual de ovos sujos. E esses resultados são muito valorizados no campo, porque refletem diretamente na produção e na rentabilidade do produtor. Muito bom. Quando a gente fala aí, ela impacta na qualidade da cama e no ambiente produtivo também, né? Exato. Em relação à qualidade da cama, todos esses processos que a gente comentou aqui faz com que o animal absorva mais água no intestino e, consequentemente, as excretas menos úmidas. Excretas menos úmidas refletem na qualidade da cama. Uma cama menos úmida reduz queimadura de patas, reduz dermatite, reduz a colonização de micro-organismos patógenos como Clostridium, que está diretamente ligado à enterite necrótica. E uma cama menos úmida também tem menos concentração de amônia, o que está ligado também ao bem-estar das aves e do trabalhador do galpão. Muito interessante. Quais são as tendências e as perspectivas futuras quando a gente fala da fibrobiótica na avicultura? A nutrição avícola, ela otimiza o desempenho. E para otimizar o desempenho, não é possível sem pensar em saúde intestinal. E além disso, outro ponto importante é uma exigência do mercado, e não só uma exigência, como também uma preocupação, é a redução de antibióticos como melhoradores de desempenho. Então, a fibrobiótica, ela mostra no campo, de forma clara, que ela é uma ferramenta que contribui para esse avanço. Não, perfeito. Obrigada pela sua participação aqui, tenho certeza que agora vamos ter muito mais dúvidas e tendo dúvidas a gente te consulta para trazer para o nosso público sobre a fibrobiótica. Obrigada, Mariane. Com certeza, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro, a gente também quer conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco vamos falar sobre a transformação das propriedades rurais em verdadeiras empresas, como elas estão se estruturando, buscando investidores e se preparando para disputar o espaço global no mercado. A gente volta já já. O campo está mudando e rápido. Muitas propriedades rurais estão se transformando em verdadeiras empresas, com gestão estruturada, metas de desempenho e até planos de abrir capital na bolsa. Mas para chegar lá, é preciso entender o mercado, dominar ferramentas como contratos futuros e, acima de tudo, incorporar a sustentabilidade como parte do negócio. A partir de 2026, ela não será mais opcional. Hoje a gente conversa com Bárbara Seixas, especialista em ESG e investimentos agrícolas, sobre como o agro pode se preparar para esse novo cenário. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Bárbara Seixas Rotter é engenheira química formada pela PoliUSP Natural de Itajubá, Minas Gerais. Apaixonada por viagens, corrida ao ar livre e momentos com a família, é mãe de um menino de 3 anos e atua no setor agroambiental. Começou no agro ao acompanhar o trabalho do marido com uma startup e se apaixonou pelo setor ao atuar em uma grande trader. Hoje trabalha com investimentos em terras rurais e se considera protagonista por promover com estratégia e propósito um agro mais sustentável, justo e inovador. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Prazer te receber aqui. Oi, Jaque, prazer é meu. Bom, falar de um tema tão interessante, né, como transformar aí o nosso mercado do agro em um grande mercado de capitais também. Exato. Cada vez mais a gente vê essas propriedades, né, se preparando para serem grandes empresas. Algumas, inclusive, com ambição de abrir capital na bolsa, como a gente falou. O que precisa mudar nessa gestão para que realmente a gente consiga ver o agro como uma empresa? Legal, Jaque. Para as propriedades rurais se transformarem em empresas, é necessário que elas profissionalizem
os processos, né? Tem uma governança, que os processos sejam padronizados, né? E que haja uma profissionalização. Uma coisa que é bastante importante de fazer é a separação, né, da gestão financeira patrimonial familiar da gestão financeira do negócio. Muitas vezes essas esferas elas não são muito, né, separadas. Isso é fundamental para trazer transparência para os investidores. E hoje em dia, além de tudo, além de gerar valor econômico, é necessário também que elas tenham uma agenda de sustentabilidade estruturada e que elas provem que elas geram valor social e ambiental também. Muito legal. E como é que funcionam esses contratos futuros, né? Por que eles são importantes para quem está estruturando um negócio rural de uma forma mais profissional? Os mercados futuros, o contrato futuro, ele é uma maneira de travar os preços, né? Fixando esses preços e garantindo, né, uma receita para o futuro. Então, a gente fixa esses preços antes da colheita, né? Isso dá um planejamento financeiro e uma segurança de receita. Então, eles são bastante importantes. É necessário ter algum conhecimento técnico, então a gente sempre sugere, né, para os produtores para eles procurarem uma capacitação e uma assessoria também. Não, isso é muito importante, né? Você trouxe aí a necessidade, quando a gente fala do ESG, a partir de 2026, as empresas que são listadas na Bolsa vão ter que começar a enviar relatórios, né, sobre o que elas estão fazendo de verdade quando o assunto é o ESG. Você acha que isso vai mudar muito o mercado e que o produtor rural tem uma grande possibilidade? Sim, com certeza, Jaque. A partir, então, de 2026, né, a gente vai ter um reporte obrigatório para as empresas que são listadas, né, e elas têm que mapear e identificar os riscos ambientais, sociais e climáticos. Depois desse mapeamento e identificação, é preciso priorizar, entender quais daqueles são materiais financeiramente e ter um reporte claro, conciso, transparente. É necessário também que a empresa mostre a sua governança e como ela faz gestão desses riscos. Então, a partir da estratégia montada para gerenciar esses riscos, qual que é a governança por trás? Como que essa estratégia influencia a tomada de decisão? Quem toma a decisão? Né? Quais são os papéis e responsabilidades dessa governança? Então, é bastante importante e depois a gente vai precisar ter métricas, né? Então, tudo vai ter que ter dados, informações, métricas e metas. Então, é um projeto bastante robusto, né, que o Brasil vai ser pioneiro na adoção aí no mundo. E vamos ver como que vai ser. Vai ser um exercício bom, porque os riscos ambientais nem sempre eles são monetizados, colocados ali na matriz de risco corporativa, né? Então, a partir de agora, eles precisam ser. Cada vez mais a gente vê esse produtor rural se preparando, né, e tendo aí uma sustentabilidade implementada dentro de vários processos quando a gente fala das propriedades rurais. Mas quais são os principais erros que você acredita que os nossos produtores acabam cometendo quando o assunto é ESG? Olha, Jaque, eu acredito que o principal erro seja tratar o ESG como um checklist. Então, a gente tem uma série de indicadores e você vai preenchendo eles, né, e tratando como um checklist sem internalizar esses indicadores. Então, entender por que aquele indicador é um indicador importante de se gerenciar, de se monitorar. Quais que são, né, as causas e os efeitos desses indicadores. Porque senão acaba sendo alguma coisa muito superficial, um checklist, e se você não internaliza, você não captura o valor daquele indicador, né? Eu acho que um outro ponto também é, às vezes, focar num pilar só. Eu vou tratar muito meu ambiental, né? Tá maravilhoso. E esqueço um pouco da parte social. Eles são igualmente importantes, né? Então, os 3 pilares são igualmente importantes. E eu acho que também começar pelo básico, né? Às vezes a gente quer implementar alguma coisa muito difícil, robusta, sem fazer o básico primeiro. Então, são etapas. Primeiro começa pelo básico, vamos partindo para os mais desafiadores depois. Fazer a lição de casa bem feita. E a gente pode colocar aí que existe um mercado interessante, né, de investimentos, inclusive vindos de fora do Brasil, para esse produtor rural que hoje, né, se dedica a produzir com sustentabilidade.
Você acredita que esses fundos de investimento, né, e esse dinheiro começa a chegar ao Brasil e ainda existe uma perspectiva grande para o futuro? Sim, esse capital ele vai chegar no Brasil, principalmente agora que a gente vai ter a COP30 trazendo, né, mostrando o Brasil como uma vitrine. Existem muitos investidores interessados em investimentos sustentáveis, né? E para isso o produtor rural ele precisa estar preparado para receber. Então ele precisa ter uma organização, uma governança, ele precisa ter dados. Existem já inúmeros mecanismos, né, de instrumentos de financiamento, como projetos de carbono, pagamentos por serviços ambientais, alguns financiamentos com taxas mais atrativas. Né? Mas para tudo isso, o produtor ele precisa mostrar como ele evolui naqueles indicadores que ele se comprometeu em evoluir. Então, para isso também precisa ter uma gestão bastante estruturada dentro da fazenda. Perfeito. Obrigada, Bárbara, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Jaque. Bom, e no próximo bloco, a Roberta Páffaro explica como a valorização da arroba do boi está mexendo com toda a cadeia de carne bovina, do campo até o prato. A gente volta já já. O mercado do boi gordo segue aquecido, com alta generalizada nos preços impulsionada pela forte demanda interna e principalmente pelas exportações que bateram recorde no primeiro trimestre com escalas de abate curtas e valorização no atacado. O reflexo chega também ao consumidor. E para analisar esses cenários e os impactos na cadeia, a gente conversa com a especialista em agronegócio, Roberta Páffaro. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Roberta Páffaro é jornalista formada pela PUC, com MBA pela FIA-USP e mestrado em Gestão e Economia do Agronegócio pela FGV. Natural de Vinhedo, São Paulo, atua como consultora em gestão de riscos, desenvolvimento de mercado e novos negócios no agro. Com experiência internacional, já palestrou em diversos países e tem como missão descomplicar o mercado de commodities, conectando pessoas e traduzindo o economês. Se considera protagonista por abrir caminhos para outras mulheres, construir pontes entre nações e fortalecer a imagem do agro brasileiro no cenário global. Roberta, obrigada. Seja bem-vinda aqui ao nosso protagonista. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos explicar um pouquinho, né, nessa alta da arroba do boi aí, como é que a gente está diante desse movimento, quais são as próximas tendências, Roberta? Vamos lá. A gente vem de uma produção recorde, porém a demanda segue alta, tanto interna quanto externa, ainda mais externa. E a gente fala de exportação. Só em março, por exemplo, a gente teve um aumento de exportação em 41%, se comparado com o mesmo período no ano passado. Principalmente para os mercados China, Estados Unidos e Chile. Olhando para esse cenário, a gente começa a entender que essa demanda externa está puxando o mercado. E o que impulsionou isso? Principalmente a questão do dólar e também a questão dos frigoríficos, que tinham uma oferta grande. Agora, a gente tem um feriado pela frente e, a partir desse momento, a demanda interna também deve aumentar. Então, o mercado segue aquecido, Jaque. Muito interessante, né? Quando a gente fala das exportações de carne bovina, né, batendo recordes aí desde o início do ano, como é que isso impacta o mercado interno e os preços que acabam chegando no consumidor, né? Olha, sem dúvida, porque quando a gente olha para o mercado interno, hoje a gente já consegue sentir a inflação dos alimentos, e principalmente da carne, devido a essa demanda externa e também essa precificação em dólar. Então, quando a gente exporta em dólar. E com isso, com a valorização do dólar, os preços ficam mais altos. Quando o mercado interno vai negociar com os frigoríficos, ou vai negociar para comprar o boi, o mercado, os produtores, querem equiparar o preço. Nessa equiparação dos preços, consequentemente, o mercado interno também sofre com o aumento dos preços. Entendi. E o mercado físico mostra escalas de abate mais apertadas, né? O que isso sinaliza para o ritmo da indústria daqui para frente? Olha, já que eu vou trazer 2 pontos.
O primeiro que a gente tem que analisar é que com essa alta, ou na verdade o arroba lá nas alturas, o que acontece? A indústria também está abatendo fêmeas. E para esse próximo ciclo, a gente deve ter uma queda na produtividade, justamente por esse abate de fêmeas. Um segundo ponto é com relação à demanda. No último relatório do USDA, do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, eles apontaram que o consumo de carne bovina deve aumentar 2% esse ano. Então, esses 2%, eles vão refletir principalmente os mercados dos Estados Unidos e da China, que a gente já vê que realmente são um dos nossos principais realmente compradores. Nesse sentido, a gente vai ter menos boi para bater, mas ao mesmo tempo teremos uma demanda alta. Então, os preços devem seguir elevados. Entendi. Com o câmbio também, né? O câmbio influencia muito esse cenário de valorização da arroba. Quais são os riscos que estão embutidos aí para quem está trabalhando na cadeia como um todo? Vamos lá. Quando a gente fala do câmbio, por que a gente imagina que o câmbio tem um peso na exportação, tem um peso no preço do boi, se a gente está no Brasil e negocia em reais? Quando a gente olha a referência da tonelada, por exemplo, na primeira semana de abril, a média da tonelada do boi para exportação estava em 4.900 dólares. Por quê? Porque o preço de referência para exportação, ele é dolarizado. Porém, estamos no Brasil. Então, quando a gente vai fazer essa venda, a gente vai receber em reais, porque a moeda do Brasil é o real. Só que quando existe uma desvalorização do real, consequentemente, a gente recebe mais reais por aquela quantidade de dólares. Por exemplo, no ano passado, mais um exemplo para citar para vocês. No ano passado, a gente teve uma desvalorização do real e o dólar ficou 27% mais caro. Isso, para quem estava negociando, para quem estava vendendo o boi, o que aconteceu? Ele recebeu 27% mais reais. Então, é essa a lógica. Quando a gente trabalha com o dólar, a gente está exportando em dólares, a gente recebe em reais. Então, a desvalorização do real, ela gera mais reais por dólar. Mas quais seriam esses riscos embutidos para quem está trabalhando na cadeia? Como a gente falou, o dólar, ele também ajuda na rentabilidade, mas é realmente um ponto de alerta. Então, o produtor, a cooperativa, seja quem estiver ou a indústria estiver trabalhando na área do boi gordo, necessita colocar atenção. E eu gostaria de reduzir a mais 2 pontos. Primeiro, custo. Já que a gente importa alguns insumos, a gente importa também vacinas e os custos são dolarizados. Então, do mesmo jeito que a gente recebe mais reais pelo nosso boi, quando a gente faz essa venda, na hora que a gente faz essa compra, a gente também tem que comprar em dólar. Então, a gente vai ter que desembolsar mais reais para poder fazer essa compra. Então, custo é algo que a gente tem que olhar, principalmente ração, porque os Estados Unidos agora devem produzir menos soja. Na ração, a gente tem também soja e milho. Vamos ter uma safra aqui no Brasil, uma safra recorde também de milho. Porém, o milho para a indústria de etanol já é destinado uma boa parte para isso. Então, temos que olhar também os preços dos grãos que podem refletir no custo bovino. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é realmente o dólar e a gestão de riscos. Então, entenda o seu risco produtor, cooperativa, todos envolvidos, a indústria dentro da área do bovino, da carne bovina. Porque o risco tem que ser controlado, ele tem que ser identificado e utilizar o mercado a favor, para que possa realmente ter uma possibilidade de avanço e de crescer adiante. Porque a gente entra num ciclo agora em que teremos que produzir novamente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Roberta. Sou eu quem agradeço, obrigada pelo convite. Até uma próxima. Até. Bom, o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo.
É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!